Olá pessoal, bem-vindo novamente no canal Professor Genivaldo Marçal. Hoje nós vamos dar continuidade aí nos nossos estudos, já na semana 2, no nosso PET, Plano de Estudo Doutorado, terceiro ano do ensino médio regular. Lembrando que essa apostila é o volume 2 e agora nós estamos indo para os exercícios da semana 2. Essa semana nós vamos falar sobre os alcenos, né, que são os hidrocarbonetos, os alcanos de cadeia aberta, né, e que contém uma ligação e contém ligações duplas, né, nessas cadeias de hidrocarbonetos. Então nós iremos falar sobre os alcenos. Já vamos para os exercícios, direto para os exercícios, porque aqui a gente vai praticamente as mesmas regras, né, dos exercícios da semana 1. Qual das substâncias abaixo é um hidrocarboneto de cadeia carbônica aberta com dupla ligação? Então eu já vou trazer para vocês aqui. Então eu tenho aqui 4 alternativas, né? Se você conhecer as substâncias, você já pode marcar, mas o ideal aqui é você olhar a estrutura das substâncias para poder fazer. Então, por exemplo, nós temos aqui 4 substâncias, né? Na verdade, 5, né? 5 alternativas: acetileno, eteno, tolueno, benzeno e antraceno. E temos que ver aqui pelas estruturas. Já tem aqui a colinha aqui para a gente fazer, ver qual desses compostos aqui é de cadeia carbônica aberta com dupla ligação, ou seja, qual deles é um alceno. Olha só, aqui eu tenho a estrutura do acetileno ou do etino, né? Perceba que ele é um alcino, ele tem 3 ligações duplas aqui, né? Aliás, ele tem uma ligação tripla, né? Então ele não é um hidrocarboneto de cadeia carbônica com ligação dupla, apesar de ser cadeia aberta. Já o eteno, essa segunda figura aqui, sim, é um hidrocarboneto de cadeia carbônica aberta e com dupla ligação, né? O eteno. Então nós já temos aqui a nossa resposta, né? Letra B, o eteno. Por quê? Porque o tolueno, que é esse cara aqui, ele na verdade ele nem é o alcano, né? Ele é um hidrocarboneto aromático. Tanto o tolueno, que é esse aqui, o benzeno e o antraceno. Então são hidrocarbonetos aromáticos de cadeia carbônica fechada. Então, se eu quero um hidrocarboneto de cadeia carbônica aberta e com dupla ligação, então eu tenho que marcar aqui o eteno. Ficamos então com a letra B para essa questão. Questão 2. Quantos átomos de carbono insaturados há na estrutura do metilbenzeno? O metilbenzeno está até aqui, né, na resposta, no nosso rascunho aqui da questão. Então ele está aqui, o metilbenzeno. Então quantos átomos de carbono insaturados há na estrutura do metilbenzeno? Como eu falei para vocês, o metilbenzeno ou tolueno, como eu disse para vocês, ele não é, na verdade, essa substância, ela não é, né, o metilbenzeno ou tolueno, ela não é um alceno, né? Ele é um hidrocarboneto aromático, como eu disse para vocês. Mas, como dá para perceber aqui, é uma substância que você tem um anel aromático fechado, né? Cada ponta dessa aqui é um átomo de carbono. Então cada pontinha dessa aqui é um átomo de carbono, né? E todos eles aqui nesse círculo
Todos eles aqui nesse círculo. No círculo aqui tem carbono insaturado. Você percebe uma dupla ligação aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Então você tem aqui 6 carbonos, né, insaturados. Para essa questão nós vamos ficar aqui então com a letra B. Então vamos para a nossa próxima questão aqui. 3. Dê os nomes segundo a IUPAC dos seguintes compostos. Então são todos alcenos aqui, né? Eu já tenho até aqui uma colinha para os nomes, e aí vamos entender por que essa letra A aqui é 3-metil-bute-1-eno. Bom, quando a gente tem vai nomear, né, cadeias de hidrocarbonetos, ou seja, de alcenos ramificados, a gente tem que olhar aquelas regras lá. A regra da quantidade de carbonos, a cadeia principal tem que ter uma quantidade maior de carbonos. Se não der assim, a gente tem que olhar onde está a insaturação, e no caso dos alcenos, a insaturação, ou seja, a ligação dupla, né, ela tem que estar na cadeia principal. Então aqui a gente conta aqui, ó, 1, 2, 3, 4, né? 4 carbonos. Eu posso também fazer isso aqui, ó, 1, 2, 3, 4, mas de qualquer forma a ligação insaturada estaria na cadeia. Então eu tenho aqui met, et, prop, but, né, com a ligação saturada participando, ou então met, et, prop, but. Tanto faz assim nessa cadeia linear, ou descendo aqui eu vou continuar tendo um radical, uma ramificação. Então, para 3-metil-bute-1-eno é but, porque eu tenho met, et, prop, but, são 4 carbonos, 1-eno, né? Ou seja, a ligação dupla ela vai estar no carbono que? No carbono 1, que é o que está acontecendo aqui. Então 1, 2, 3. Então aqui a ligação dupla no carbono 1. Esse en aqui é os infixos, né, dos alcenos. O en, só você pensar A, E, I. O E é a segunda vogal, então o alceno tem ligação dupla. Então esse en aqui significa que tem uma ligação dupla entre os carbonos, e essa substância é um alceno. E esse O de hidrocarboneto. Então a ligação dupla ela está no carbono 1. E quando a gente trabalha com alcenos, a prioridade também de contagem da ramificação, no caso esse radical metil aqui, não começa igual nos alcanos, não. No lado mais próximo do radical, não. Nesse caso, quem comanda aqui o lado mais próximo é a dupla ligação. E no caso aqui, nesse 3-metil-bute-1-eno, está mais próximo da dupla ligação, contar aqui da esquerda para a direita. Então, fazendo isso, eu vou ter que no carbono 1, 2, 3, no terceiro carbono eu tenho um radical metil. Então, por isso que 3-metil, né, se não fosse um alceno, eu poderia contar daqui para lá, né? O radical metil ele está mais próximo aqui desse lado direito, ou seja, está no carbono 2. Mas como se trata de um alceno, a preferência é da dupla ligação, o lado mais próximo a ela. Então aqui eu tenho 1, 2, 3. Então 3-metil, but, né? Met, et, prop, but. A ligação dupla está no carbono 1, então 1-eno.
tá bom? No 2 eu tenho 2-etil pente 1-eno pente, né? Então eu vou ter 5 carbonos aqui. Então eu tenho met, et, prop, but, pente. A ligação dupla ela está aqui, né? Mas eu posso também contar assim: met, et, prop, but, né? Pente e x. Só que nesse caso a gente fugiria a regra, porque a ligação dupla ela não está nessa cadeia aqui. Ela está na linear. Ou então eu poderia pensar met, et, prop, but, só que aqui tem menos carbonos, aqui tem 4 carbonos, né? E eu tenho que olhar também o alceno, a cadeia principal com a ligação dupla, mas também com a maior quantidade de átomos de carbono. Então poderia ser essa aqui, ó, a cadeia principal, porque eu tenho também a dupla ligação, mas ela só tem 4 átomos de carbono, 1, 2, 3, 4, enquanto que essa aqui eu tenho 5, tá bom? Então pente, né? Met, et, prop, but, pente. Pente 1-eno, ou seja, a ligação dupla está no carbono 1, que é o que está acontecendo aqui. O en de alceno. 2-etil, né? Então a preferência é contar do lado mais próximo da insaturação. Então no carbono 2 eu tenho um radical aqui etil, né? Com 2 átomos de carbono. Então ficou 2-etil pente 1-eno. A estrutura 3, a letra C, aliás, também eu tenho aqui ter uma substância mais, uma molécula mais difícil de dar nome, mas 4-etil 5,5 dimetil X1N. Então eu tenho aqui X1N, né? Então X de 6 carbonos. Então met, et, prop, but, pente, X. Mas eu poderia também, então fazendo dessa forma, eu tenho 6 carbonos, a ramificação ela está no carbono 1, né? Mas essa ramificação, aliás, a insaturação ela está no carbono 1, né? Então 6 carbonos, a insaturação está aqui no primeiro carbono, então por isso que X1N. Seguindo tendo essa cadeia aqui como a cadeia principal, né? Com 6 carbonos. Mas também há outra possibilidade, eu posso pensar em met, et, prop, but, pente, x. E por que não pode ser essa aqui? Não pode ser essa porque fazendo isso aqui a gente teria um único radical, que é o tercibutil, né? Tercibutil, esse aqui, onde você tem 4 carbonos e um carbono terciário se liga à cadeia principal. Então eu teria só esse grupo aqui como uma única ramificação. Como empata dos dois jeitos, então o correto vai ser aqui, ó, met, et, prop, but, pente, x. Porque dessa forma eu tenho 3 radicais. Então o que é 1, 2 e 3 aqui, né? 2 radicais metil e um radical etil aqui. Da outra forma, como eu falei com vocês, a gente teria somente um radical, o tercibutil. Então, quando empata assim, a gente olha aquela última prioridade lá, a cadeia principal. A cadeia principal é aquela que tem o maior número de radicais, o maior número de ramificações. Então nós vamos ficar com essa aqui como cadeia principal, o X1N.
Então eu tenho aqui que começando daqui, eu tenho carbono 1, 2, 3, 4. Então eu tenho 4 et, né? Eu tenho uma ramificação, um radical com 2 carbonos, 4 etil, 5,5. No carbono 5 eu tenho 2 radicais metil, então 5,5 dimetil, né? Porque são 2 radicais, X 1 eno. Ok? Então vamos para o nosso próximo exercício. Exercício de número 4. Escreva as formas estruturais para os seguintes compostos: 4-metil-pente-1-eno. Seguindo aí o nosso raciocínio. Então eu já tenho aqui a colinha para a gente. 4-metil-pente-1-eno. Então pente, né? 5 carbonos. Então nós vamos ter aqui met, et, prop, but, pente. Tanto faz, né? Eu segui para cá ou lá, vai ser a mesma substância. Então met, et, prop, but, pente. A ramificação está aqui, a cadeia principal. Então pente 1-eno, ou seja, o carbono, a dupla ligação está no carbono 1. Pente 1-eno. Então 4-metil. Então, se você olhar aqui no carbono 1, 2, 3, 4, eu tenho um radical metil mesmo. Então fica 4-metil. Isso começando a contar, dando preferência para a insaturação, que é o caso dos alcenos. Então 4-metil, né, um radical metil, pente, met, et, prop, but, pente, 1-eno, que é onde está a ligação do alceno. Nossa próxima questão, dimetil but 2-eno. Então but, né, são 4 carbonos, met, et, prop, but. A ligação dupla está no segundo carbono, tanto faz da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Então a ligação dupla está aqui no meio, né? But 2-en, né? E o O de hidrocarboneto. Agora eu tenho dimetil, né? Aí você vai falar, mas ele não colocou a numeração dos radicais. Mas não precisa, porque se você colocar um radical aqui, nesse carbono 1 aqui da esquerda, você está aumentando a cadeia. Aí, em vez de ser um but, seria um pente. Aqui é a mesma coisa, né? Então não há outra possibilidade. Na verdade, então seria isso aqui mesmo. Como o carbono ele é tetravalente, faz 4 ligações, ele já tem 1, 2, 3, com mais a ligação do radical, 4, né? 1, 2, 3, com mais a ligação do radical, 4. Então ficaria desse jeito, a mesma molécula, né? A substância aqui, ó, dimetil, né? Di de 2 radicais metil, but, met, et, prop, but, 2-eno. A ligação dupla entre os carbonos 2, né? 2 e 3, contando de qualquer lado vai dar a mesma coisa. Então carbono 1, carbono 2. Daqui para lá, carbono 1, carbono 2. Exercício número 5. Universidade Federal de São Carlos. Observe as estruturas. Então eu tenho 3 estruturas. E aqui a gente tem que marcar a alternativa correta. Uma questão de múltipla escolha ali. Aí. Então vamos ver aqui. Nós temos aqui, ó, então nós temos os compostos, né, 1, 2 e 3. Então os compostos 1, 2 e 3 são respectivamente. Então aqui já estão os nomes, né, tem a alternativa correta. A gente tem que analisar as estruturas, a forma estrutural dos alcenos e ver em qual dessas 5 alternativas que vai encaixar, seguindo essa ordem, né? 1, 2 e 3, na mesma ordem que está. Então vamos analisar aqui. Então nós temos aqui a ramificação, cadeia principal aqui com 1, 2, 3, 4. Mas se a gente seguir essa rota aqui, a
gente acha mais átomos de carbono. Então a cadeia principal vai ser essa aqui: met, et, prop, but, pent. A ramificação também está nessa cadeia, porque é obrigatório no caso dos alcenos. A ramificação está na cadeia principal. Então met, et, prop, but, pent. Ok? Então eu já tenho aqui para a primeira substância. Então vamos ver aqui como é que vai ficar. Então pent, a ligação dupla está no primeiro carbono. Então eu tenho pent 1-eno, né? Seria isso aqui, ó. Como a gente começa a contar a contagem dos radicais a partir da dupla, então eu teria aqui, ó, 2, deixa eu tirar aqui, para os radicais 2 metil, ou seja, 2,3 dimetil, né? 2,3 dimetil pente 1-eno, né? Então aqui você já dá até para marcar qual que é a alternativa correta, né? Porque 2,3 dimetil pente 1-eno só pode ser aqui no caso a letra B. 2,3 metil, né? Na verdade não é 2,3 metil, é dimetil. Desgraçado. Que vocês tenham